Sejam bem-vindos a mais um projeto Jesuítas Rio Grande do Sul. Não esqueçam de se inscrever e ajudem-nos a divulgar o nosso canal. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de dar aquele likezinho. Vamos ao vídeo. Detalhes finos. Se olharmos atentamente para a periferia do entalhe, notamos esfregando as mãos que o entalhe, que parece redondo, não é completamente redondo, mas tem um recuo de 2 a 3 centímetros. Ou seja, a parede interna parece redonda, mas se inserirmos o dedo na parte interna do entalhe e acariciarmos de forma curva, percebemos que formou um triângulo. O outro parece plano na rocha esculpida, e se o tocarmos, sentiremos sua inclinação. Olhamos para a gravura, mas não notamos o buraco do dedo nela. Isso é na parede lateral. Se houver um buraco do tamanho de uma pequena argamassa na parede lateral, olhamos para o lado desse buraco. A sepultura está lá. Obrigado por ler. Espero vê-lo em outro artigo. Fique seguro. Meandro. A propósito, por favor, respeite o esforço. Não copie o artigo. Redondas e soluções. A maioria dos entalhes redondos indica que havia sepulturas ou sepulturas na região. Às vezes o poço às vezes era usado como alvo. Existem muitas soluções diferentes para esculturas redondas feitas para fins graves. O número de entalhes, o entalhe grande e o entalhe pequeno próximo a ele, o entalhe dentro do entalhe, as linhas e canais próximos ao entalhe, o tamanho e a profundidade do entalhe, a distância entre os entalhes na mesma rocha, a entalhe vertical, muros, na parede interna do entalhe, todos com significados diferentes. Vamos dar um exemplo. Embora as esculturas redondas possam parecer redondas, a maioria delas não é. Tem uma forma ligeiramente triangular. Para entender isso, em vez de olhar para o sinal, basta acariciá-lo. Quando olhamos para ela, entendemos que forma um triângulo ao esfregarmos o dedo na parte interna do entalhe, que parece redondo. Soluções para esculturas redondas. Número de entalhes. Em rochas com mais de um número de entalhes, verificamos primeiro o número de entalhes e se existem vestígios de argamassa junto ao entalhe. Ou olhamos para o que quer que seja único no ambiente como o equivalente ao número 1. Se houver 2 entalhes, olhe para o lado do entalhe pequeno. Se houver 3 entalhes, fará um V. Olhe para o lado da boca aberta a uma distância de 7 a 9 metros. Quando você disser 3 entalhes, desenhe esse entalhe em sua mente tanto como um triângulo quanto como um V. V. Comece a solução. Soluções para esculturas redondas. Número de entalhes. Em rochas com mais de um número de entalhes, verificamos primeiro o número de entalhes e se existem vestígios de argamassa junto ao entalhe. Ou olhamos para o que quer que seja único no ambiente como o equivalente ao número 1. Se houver 2 entalhes, olhe para o lado do entalhe pequeno. Se houver 3 entalhes, fará um V. Olhe para o lado da boca aberta a uma distância de 7 a 9 metros. Quando você disser 3 entalhes, desenhe esse entalhe em sua mente tanto como um triângulo quanto como um V. Comece a solução assim. O número de entalhes a partir de 4 depende de um tipo de sistema de contagem. O entalhe que é diferente e o lado leste são importantes. 6 ou 8 entalhes podem dizer que existe um cofre na região. Especialmente aqueles entalhes 6, 7 e 8 que ficam em fila costumam dizer a área do cemitério, mas às vezes eles dizem que há um cofre embaixo da rocha ou em uma das rochas próximas. Pesquise bem. Esses detectores que chamamos de único façam um bom trabalho nessa marca, pois o cofre não é fundo para essas máquinas, é o armazenamento ideal. Carvim em carvim. Rochas ou pedras com entalhes indicam que existem salas conectadas entre si. Este sinal é visto principalmente nas pedras da construção da primeira tumba, o que nos diz que havia uma segunda sala. O que você entende aqui? Tem um entalhe. Entalhe. É um entalhe de raiz, e tem um entalhe pequeno nele. Se você não olhar com atenção, não dá para perceber. Esses entalhes entrelaçados significam mais de um cômodo. Linhas próximas à gravação.
As linhas próximas à marca de gravação desempenham um papel importante na direção e na distância, onde o comprimento e o número de linhas são importantes. Se as linhas se misturam e se cruzam, o enterro é feito com base em crenças místicas. A região é talismânica. Chamamos de canais mistos. É uma espécie de processo encantador. Tamanho da escultura. O tamanho da escultura está diretamente relacionado ao estado da sepultura. Há momentos em que a profundidade da escultura dá a profundidade da sepultura. Exemplo: profundidade de escultura é de 5 centímetros. Aqui podemos entender que a profundidade do enterro é de 3,5 metros. Isso pode não ser verdade para todas as esculturas. Ou seja, a profundidade do entalhe é multiplicada por 70 centímetros. Isso é válido para esses canais. Se o canal de amostra for de 10 centímetros, a direção que ele dá é 10 vezes 70 igual 7 metros, que pode variar dentro dele mesmo. Como há um côvado, escrevemos todos os sinais calculando primeiro sobre o côvado e os exemplos que damos cálculos sobre os covados. Outra opinião: se o altar encontrado é o túmulo de uma pessoa preciosa e a estrutura da área circundante também é muito bonita e rica, e se a rocha onde o altar está localizado parece ser pedregosa sob o solo em ângulo, este local é muito bom. Pode ser possível encontrar uma rica tumba naquela colina olhando para a colina mais alta daqui. Outros: se houver grandes cavidades no lado direito da rocha esculpida, representa um riacho. A área onde estão localizadas as sepulturas fica em um local alto. 2 sepulturas indicam que pertencem a alguém nobre. Obter dinheiro de bolso do pior túmulo. Observe bem a área. Certamente se revelará mais ou menos. Outra opinião: também tive os mesmos sinais. Não estou comentando dizendo que resolvi. Essa é a solução. Estou tentando resolver os sinais de acordo com a possibilidade de serem de minhas experiências anteriores. É preciso conhecer toda a área, conhecer todos os sinais. Precisa mapear. Bem, se isso é um mapa, então o cálculo do passo são as formações no terreno. É um poço, é uma rocha, é uma pilha, é uma árvore velha, é uma fonte, etc. na rocha. Se aceitarmos um degrau de 80 centímetros ou 100 centímetros, se a distância entre duas cavidades redondas na rocha for de 100 centímetros, há uma grande probabilidade de que a distância entre os dois entalhes, como uma formação rochosa ou montanhosa ou qualquer outra, é de 100 metros. Costumo me deparar com escala de 100 para as marcações no campo, ou seja, 100 vezes de 1 ou 50 vezes de 1 ou 0,80 vezes de 1. Repito minhas frases. Se isso é um mapa e mostra a localização de sepulturas ou algo do tipo, os múltiplos de cada ponto que você vai medir na pedra com certeza devem coincidir no campo. Se você deseja determinar a localização da rocha onde as placas estão localizadas no terreno, você precisa ver o terreno de uma perspectiva aérea ou precisa determinar sua localização e encontrá-lo no mapa do Google. Se a distância entre as duas rochas ou morros que você encontrar coincidir com a medida da rocha onde estão localizadas as placas, ou seja, se coincidir com seus andares, significa que provavelmente você encontrou o local. Depois desse ponto, ou os olhos que conhecem seu trabalho entram em ação, ou o segundo sinal entra em ação, ou o último recurso é bastão e tecnologia. Eu não posso dizer para você entrar pela direita, entrar pela esquerda. Este é o lugar onde os indivíduos que podem atirar no último ponto fazem isso, hein? Veja também se houver túmulo. É proibido cavar, como se eu fosse colocá-lo no bolso lateral. 2 em um entalhe profundo e grande. Levante a cabeça. Encontre uma única colina. Encontre uma única árvore. Encontre um único obelisco ou encontre uma única árvore velha e vá até ela, o que estiver disponível. 3 procure o 3. Então podem ser 3 túmulos, 3 colinas e 3 riachos? 4 mais importante, se houver um canal, despeje um copo d'água. Onde a água flui, onde ela flui é importante para você, mas há 2, 3 entalhes aqui, então o que você encontrará é 2. 5. 3 o fundo da própria escultura é importante fazer o teste de mina e lacuna.
Os entalhes sequenciais na imagem inferior não são um sinal de tesouro, mas uma espécie de escada. São os degraus feitos para evitar escorregar nas descidas. Não se esqueçam de se inscrever, dar seu like e o seu joinha. Quem não for inscrito, permaneça conosco aí que vamos postar mais vídeos. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueça de deixar seu comentário. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.